Temos aqui um exercício de estática, onde ele pede para calcular a corda suporta uma força de 500 newtons e contorna a polia, sem atrito. Determine a tração da corda C, as reações de apoio vertical e horizontal do pino A, onde o raio da polia é 0,2 metros. Aqui nós temos a polia, a corda que está em volta da polia, sai do C, entra na polia, dá a volta na polia e sai. Ele está falando que o raio aqui é 0,2 metros. Ele quer que você determine a tração na corda e ele quer saber as componentes a X e a Y. Para fazer esse exercício aqui nós temos que resolver em duas etapas. Onde a primeira etapa consiste em quê? Encontrar a tração, porque nós temos aqui incógnita. Nós temos a incógnita T. Nós temos uma incógnita aqui, se formos decompor esse T, nós temos a incógnita Tx e temos a incógnita Y. Temos a incógnita AX e temos a incógnita AY. Então, incógnita para tudo quanto é lado. Vamos fazer o que primeiro? Vamos resolver primeiramente a etapa 1, onde nós vamos encontrar a tração. E com a tração, nós vamos jogar a tração aqui, resolver esse cara por trigonometria. Depois a gente continua o exercício. Vamos fazer a etapa 1. Eu vou adotar o meu sistema aqui para a etapa 1 e para todo o meu sistema que vai continuar da seguinte forma. Eu estou adotando isso. Aqui para cima y positivo, para a direita x positivo e o meu momento sentido anti-horário positivo. Eu tenho o seguinte, olhando o meu exercício, o desenho do meu exercício, eu tenho 500 e 500, o braço do meu... Eu tenho que ter para causar um momento, a minha força, eu tenho que ter uma distância que esteja perpendicular à minha força para mim poder encontrar o momento. Então nós temos o que aqui? Nós temos o 500 que foi dado do exercício, vezes 0,2 que é o raio da polia. Então vai ficar 500 vezes 0,2, que é daqui. E temos 500 T, só que o T tem que ser com a distância que esteja perpendicular. Então eu tenho uma perpendicularidade aqui nesse ponto, considerando que essa linha é uma linha reta. Então é uma corda, ela tem que ser reta, está tracionada, ela vai ficar reta, né? Então eu tenho T vezes 0,2, que é o ponto A, que foi tudo que ele pediu em relação ao ponto A. Então eu tenho T vezes 0,2 igual a zero, que eu estou calculando o momento em relação ao ponto A. Daí eu tenho 500 vezes 0,2 menos... Por quê? Por que 500 vezes 0,2? Porque eu falei o seguinte, que o momento em relação anti-horário, então eu tenho aqui a minha polia, e ela está fazendo um momento em relação ao ponto A anti-horário. Então vai ser, eu falei que anti-horário era positivo. Então eu vou ficar com 500 positivo vezes 0,2 do braço, menos. Por que menos? Porque o meu T, eu estou assumindo que o meu T está fazendo uma força horário em relação ao meu ponto A. Então ele está 0,2 vezes, ou melhor, meu T vezes 0,2 do meu braço. Então T menos T, porque está fazendo um momento em relação ao meu ponto A horário. Então eu tenho T vezes 0,2 igual a zero. Então eu vou isolar o meu T. Eu vou colocar o meu T para o outro lado da igualdade. Foi o que eu fiz aqui. Eu tenho T vezes 0,2. Então eu já isolei aqui o meu T, vai ficar T dividido por esse cara aqui. Então eu tenho T positivo vezes 0,2 aqui. Então eu vou jogar o meu T com 0,2 e divido por 500 vezes 0,2. Metro, eu tenho um metro aqui e tenho um metro aqui. Metro corta com metro. Eu tenho 0,2 dividido por 0,2 vai dar 1. Então 1 vezes 500 dá 500. Então eu tenho, portanto, o meu T, a minha tração, vale 500 newtons. Daí o que eu faço com isso? Se eu voltar para cá, para me resolver esse cara aqui,
aqui é um pouco complicado às vezes de enxergar as coisas. Eu vou pegar esse cara aqui e vou tirar ele daqui. Então, eu sei que nós encontramos aqui que o nosso T vale 500. No meu exercício aqui, eu tenho um T e o ângulo de 30. Aí eu vou ter que resolver ainda, não acabei a etapa 1, então é a etapa 1 ainda. Eu tenho o meu triângulo, exatamente como estava lá em cima. Eu tenho que considerar tudo como se fosse linha reta, para fazer um triângulo. E tenho 500, aí eu tenho que decompor esse cara, para me encontrar a componente dele em Tx e em Ty. 500 e o ângulo de 30. Então eu tenho, resolvendo o Tx, eu tenho uma força de 500 N vezes para Tx, tá? 500 vezes o seno de 30. Por que o seno de 30 dele? Porque o referencial do meu ângulo, ele está em cima. Então quem está em cima é o Ty. O Ty é quem está com o ângulo. Então o meu Tx ele vai ser sem o ângulo. Então eu tenho 500 vezes seno de 30. Multiplicação direta. Eu vou ficar com o meu Tx é igual a 250. E encontrei quem que é o meu Tx. Agora eu tenho que encontrar quem que é o meu Ty. Meu Ty quem que é? É trigonometria. A minha força vezes o meu ângulo. Então eu tenho que é 500 vezes cosseno de 30, que é quem está com o ângulo é Ty. Multiplicação direta. Ty igual a menos 433 newtons. Não é que deu uma força negativa, pessoal. Isso é assim, ter esse negativo aqui apenas significa que o sentido que eu adotei para ele está sentido contrário. Só isso. Só indica o meu sentido aqui. Eu falei que o meu Ty era 500 vezes isso. Se eu falei que o meu y, se o meu referencial foi que era para cima, na verdade ele está para baixo. Ele não está sofrendo uma força para cima, está fazendo uma força para baixo. Só quer dizer isso. E aqui está resolvida a etapa 1. Encontrada a etapa 1, ele pede ainda lá no enunciado aqui, ele pede o quê? Determine a tração na corda C. Encontramos a tração na corda C. Ele quer a tração na corda C, as reações de apoio vertical e horizontal do pino A. Então, agora nós vamos encontrar quem que é a X e quem que é a Y. Através de como? Através de quê? Através da somatória das forças. Nós já encontramos quem que é o nosso T. Agora vamos encontrar quem que é o nosso. Encontramos quem que é o nosso Tx. Encontramos quem que é o nosso Ty. Então agora vamos fazer a somatória das forças. Se nós olharmos para o desenho aqui em cima, nós temos esse T que está em ângulo. Então, se ele está em ângulo, eu tenho força agindo em X e vou ter força agindo em Y. Encontramos quem que é as forças para T que está agindo em X e quem é as forças que está agindo em Y. Para que está agindo, a somatória das forças, agora tem que ser todas elas. Somatória das forças em X igual a 0. Eu tenho o meu Tx aqui positivo. Eu tenho Tx menos Ax. Isso daqui eu estou assumindo o seguinte, que para cima positivo, y para cima positivo, x para a direita positivo, meu momento anti-horário positivo. Então eu tenho Tx menos AY, olhando lá o meu desenho. Aqui é a coisa que eu estou assumindo. Eu tenho Tx menos AY igual a 0. Eu encontrei quem que é o meu Tx, então eu substituo 250 menos AX igual a 0. Portanto, meu AX é igual a 250. Eu joguei esse cara para o outro lado da igualdade. Ficou menos AX mais AX igual a 250. A somatória das forças em Y. A somatória das forças em Y, o que que é?
Vou pegar tudo que tem agindo em Y. Na figura do desenho eu tenho 500 agindo para baixo. E eu estou assumindo aqui que 500, que Y para cima é positivo. Então eu tenho 500 para baixo. Então ele vai ser negativo. Eu estou assumindo que o meu AY do desenho aqui, eu estou assumindo que ele é para cima. Então eu falei que ele é positivo. E eu já calculei o meu TX aqui, que ele deu negativo. Então eu tenho menos TX igual a zero. AY menos a somatória desses dois igual a zero. Portanto, meu AY igual a 933 Newton. Tá, pessoal? 933 newtons. Não esqueça da unidade. É isso aí. Tchau.